Vamos ouvir agora a professora doutora Maria Cristina Chavantes, que é médica e docente de graduação e pós-graduação em medicina na Universidade 9 de Julho e diretora da unidade de laser e medicina do INCOR da USP. Doutora Maria Cristina, por favor. Bom dia a todos. Tá? É um prazer estar com vocês novamente, tendo essa oportunidade de se falar, né? Algo que sempre é novo para mim também, muito novo, que é a alimentação, né? A saúde e a alimentação. Saúde e alimentação, nós estamos com um probleminha só de slide, tá? Mas a alimentação e a saúde, a gente tem que pensar, né, que é importante, não a saúde e a alimentação. Eu vou inverter. Nós temos algo que é muito importante, que é o inverso. É a alimentação e a saúde. Sobretudo a saúde segura, né, com tratamento, ou melhor, com alimentos, certo, que sejam ideais. Com isso, nós começamos a utilizar, né, preceitos importantes, e aqui eu vou tentar cruzar com a parte de saúde. Nós vemos, né, que no mundo, quando a gente começa a ver, né, o mundo como um todo, ele é algo que é vivo, é um sistema vivo. E você olha, e se você pensar que em 2014 nós tínhamos, né, cerca de 2 bilhões de pessoas obesas, né? 2 bilhões de pessoas obesas com uma série de complicações, né? E tínhamos também pessoas que subnutridas, era 850 milhões. Então, vocês vejam, né, um grande disparate. O que é esse disparate? O disparate é que você começa a ter pessoas que comem muito, né, ou comem mal. Não é certo a pessoa comer só, é ela comer mal. Então, você vai tentar explicar, e o que eu quero mostrar aqui é algo que eu trouxe, certo? Óbvio, né, na minha visão médica. Então eu vou estar tentando mostrar para vocês, certo? Obrigado. Que na realidade, né, aí eu botei alimentação segura e saúde, nós somos o que nós comemos. Não existe outra possibilidade, né? Você não quer ter um corpo, né, se você não faz exercício, se você não come corretamente, você vai sofrer de certos problemas, e como elas eu comentei agora, a parte de obesidade. Só para dar uma noção para vocês, olha lá, ó, 10 milhões de anos antes de Cristo, os homens, eles só caçavam, né? E aí eles começavam, né, na realidade eram nômades, e eles começavam a coletar, né, porque nem sempre tinha comida lá. À medida que eles descobriram o fogo, isso mudou completamente. Eles podiam defumar a comida, eles podiam fazer uma série de possibilidades para, inclusive, guardar esse alimento para que não fosse consumido naquele momento. As mulheres sempre tiveram o papel de ficar com os filhos e tomar conta, né, das cavernas, mas o fogo auxiliou, e vocês vejam que somente, né, de 7 mil anos atrás, 4,5 a 3 mil anos atrás, nós tivemos já a formação de pequenas aldeias, porque a pessoa já percebia que ele comia aquilo sazonalmente e acabou. Então ele precisava ele juntar com outros e começar a fazer uma agricultura. Então começou-se o cultivo, né, de alimentos, fazendas, e aí começa a domesticação animal. Quando nós começamos a ver isso, né, nós estamos entendendo que há uma modificação
no sistema vigente naquela época. Tá? Então, na Idade Média, você tinha os feudos. Os feudos, o dono, certo, feudal, ele fazia com que os vassalos começassem a trabalhar, mas a terra era dele, o dinheiro vinha para ele, né? Ao mesmo tempo, eles começaram a irrigar e preparar a terra, né? Mas o problema maior surgiu quando você começou a ter a peste, que matou 270 milhões de pessoas na Eurásia, estou dizendo, entre a Europa e Ásia. Então, com isso, houve uma perda brutal e sabia-se que eram condições que tinham que ser tratadas. Com isso, aumentando, certo, no caso, certo, nos centros urbanos, começou-se a se fazer a agricultura com uso de fertilizantes ainda no século XIX. Tá? Aí nós começamos a ter um boom, né? Uma população do mundo vindo, aumentando, e obviamente com isso começava a se querer ter espaço. Guerras, pestes e fomes começaram a surgir, né? Quando você olha aqui em 2014, foi aquilo que eu falei, 2 bilhões de pessoas obesas, mas 850 mil com subnutrição. Quer dizer, a gente vê essas partes escuras onde você tem bastante subnutrição, tá? Isso é dado recente. A obesidade triplicou desde 1975, triplicou no mundo, tá? 1 em cada 10 pessoas são obesas. Isso é um número, certo? É uma coisa enorme. E, além de tudo, ela atinge, certo? E mata 3 milhões de pessoas ao ano. Então, quer dizer, é uma coisa violenta que está acontecendo. Sendo que a gente for comparar terrorismo, né, mata somente 7.669, mas acidente de trânsito não chega mais do que 15 mil mortes. Então, se você compara 3 milhões com 15 mil, é um dado impressionante, né? Mas vamos ver o que mata. Obesidade. Ela comete, certo, crianças e adolescentes, né? Entre 5 e 19 anos, 300 milhões. Antigamente, você tinha só pessoa com mais idade, né? Mas hoje, isto começou a ser um problema seríssimo de saúde pública, onde você tem pessoas que vai depender, né? Numa família, você tem várias pessoas que acabam sendo obesas ou com sobrepeso, até um cachorro. Se você olha, até um cachorro é obeso, tá? Então, não é à toa, né? E nós temos, certo, essas pessoas utilizam muito uma quantidade calórica, bombas calóricas como essa, que começam a piorar, né? Então, nesse caso, as etnias todas podem ocasionar, e óbvio, a inabilidade das pessoas de fazerem atividades físicas, e pessoas que têm ansiedade exagerada, tá? E depressão. Então, essa é um problema sério de saúde pública. Mas o diabetes vem logo a seguir, olha só, são mais de 380 milhões de pessoas acometidas, sendo uma doença extremamente silenciosa. E ela, certo, ocasiona 70 milhões de pessoas nem sabem que estão com diabetes. Tá? Isso é um número alarmante, gente. 70 milhões, não é 70 mil, tá? E o que a gente faz normalmente é dividir a diabetes em 2 tipos, 1 e 2. A tipo 1 é o jovem, que ele já nasceu com um problema, ele tem que fazer uso de insulina. Agora, na tipo 2, era muito comum em pacientes com mais de 60 anos, 50, 60 anos, você começava a ver as pessoas. Agora, olha só, crianças
crianças. Você tem uma quantidade de crianças desenvolvendo diabetes tipo 2. Crianças de 8, crianças de 12 anos. E isso daí, gente, é uma coisa terrível. Tá? A gente tem que pensar que isso é um problema muito sério. Tá? Hã? Esse dado no mundo, tá? Mas o nosso também não é tão diferente assim, tá? Porque isso tem a ver também com a questão que esse tipo de alimentação é mais... você compra em qualquer esquina, você tem esse tipo de alimentação, é mais barata, então atinge mais as camadas, certo? De pessoas que não têm o income, né, elevado, tá? Então, o que a gente sabe é que os carboidratos, gorduras, certo? Que são alimentações não balanceadas, aumentam. Existe uma genética por causa disso. Gente, fatores étnicos, você pode ser negro, pardo, hispânico, agora aqui é interessante, uma menor incidência em pacientes japoneses, orientais, mas mais especificamente os japoneses, tá? E fora isso, isso tudo acaba levando a uma doença cardiovascular, e também tem que se lembrar que o uso, tá, constante de corticoterapia, de corticoides, também pode levar à própria diabetes, tá? As complicações, todo mundo sabe, problemas renais, cardíacos, o problema de visão, certo? Você pode ter um infarto, você pode ter um derrame, e você também acaba tendo que ir para a diálise, como foi aqui falado, e amputação. Então, gente, é uma coisa muito séria. Eu estou querendo chamar a atenção, fala-se muito, mas o importante é que tudo isso converge para a hipertensão arterial sistêmica. 40%, gente, das pessoas acima de 25 anos ao redor do planeta tem hipertensão arterial sistêmica. Ele ocasiona 7 milhões de mortos ao ano. Isso aí é uma peste, é uma coisa terrível, né? Onde você tem, certo, não só a parte genética, o envelhecimento, mas também a questão étnica, tá, mais acentuada. São fatores que também você tem a obesidade, inatividade física, certo, alimento usando muito sal. Gente, quando a gente toma suquinho de garrafa, né, aquelas Del Valle, não sei o que, certo, Minute, não sei das quantas, tudo aquilo é cheio de sal e açúcar. Então você tem ali uma bomba, certo, que vai estourar lá na frente. Eu não estou nem falando refrigerante, todo mundo sabe que é uma desgraça, né? Mas eu estou falando em algo que é um problema sério e as pessoas não pensam. Então, isso tudo, né, acaba levando ao quê? Ao estresse, à ansiedade e, sobretudo, depressão. Então, aqui nós temos algo que é a síndrome plurimetabólica, quer dizer, são vários fatores que estão levando a uma alteração de metabolismo, como a obesidade, a que é gordura no fígado, a diabetes e a hipertensão, que vão incorrer em doenças cardiovasculares, infarto, derrame, tromboses e pior, levando a vários tipos de câncer, tá? Então, nesse caso, o que a gente precisa pensar é, você precisa fazer algum tipo de atividade física na qual você suba escada ou que você vá fazer alguma coisa a mais. As doenças cardíacas no Japão, elas não são o primeiro lugar, é o segundo lugar, ficando atrás do câncer. Então é interessante que no mundo inteiro, né, nós temos algo bastante diferente, né? E o que eu achei mais interessante é que o governo japonês, na tentativa de combater esse excesso de peso e a obesidade, ele foi para as empresas e pediu
para monitorar seus funcionários. Seus funcionários, certo, têm uma meta a ser atingida. E quando, quer dizer, ele tem que emagrecer, ele engordou, certo, 10 quilos, ele tem que emagrecer os 10 quilos. Por quê? Porque se ele não atingir, o que acontece? A empresa tem que pagar mais 10% ao governo japonês. Tá? Então, isso eu acho que quando bate no bolso, tá? E óbvio, a empresa também pode fazer com o próprio funcionário alguma coisa. Então, isso são situações que a gente pensa duas vezes, né? Outra coisa que é importante é os idosos. Nos idosos, a gente tem que tomar alguns cuidados. Evitar café, tabaco, bebidas alcoólicas. Podemos também reduzir o excesso de calorias, por quê? Aumento de radicais livres. Esses radicais livres é alguma coisa que a gente tem no organismo. Ele é importante porque ele queima, certo? O alimento, transformando, certo, em substâncias para que no caso, formação de ATP, que é a nossa energia. Mas tem risco. Essas pessoas que começam a ter muito, passam a ter Parkinson, Alzheimer, depressão. Então, o que nós podemos fazer? Começar a utilizar algo no alimento como peixes com ômega 3, 6, linhaça, nozes, chia, né? E a hidratação. Isso tudo porque o cérebro, ele precisa de uma alimentação saudável, porque ele é mais de 80% de água. E ele precisa de muita energia. Porque senão a gente nem levantar o dedo ou pensar que queria levantar o dedo será feito, né? Isso tudo piora quando a pessoa está com idade, porque normalmente já há um risco de perda de memória, né? Fora isso, pode diminuir a capacidade cognitiva das pessoas. Então, o que é importante é evitar introduzir coisas boas, certo, na sua vida para termos, certo, condições de combater doenças, tá? Ok, maus hábitos, atitudes, comportamentos inadequados podem afetar a sua saúde integral, não só, certo, física, né, no caso, desenvolvendo aterosclerose, certo, diabetes, outras coisas, mas também gerando estresse, certo, e enfermidades físicas e psíquicas. Então, o que eu chamo já a atenção, eu estou querendo trazer algumas coisas para chamar a atenção de vocês. Veja só, procurar não comer na frente do computador. Certo, na frente do televisor. Todo mundo chega, vai, senta, certo? Pega o seu pratinho e vai lá comer, certo? Né? E aí ou mesmo ficar falando no telefone, você está, certo? Então você não está observando toda a alimentação. É importante que você use o olfato, é importante que você mastigue para sentir a textura, tá, do alimento. Quanto mais você destrói ele na boca, você tem melhor trânsito. Isso tudo facilita, tá? Então, nesse caso, o estilo que precisamos desenvolver, né, de vida, não é tão fácil assim. Como é que nós podemos fazer isso, tá? Nesse caso, os problemas da alimentação atual são o quê? O pessoal usa agrotóxico, pesticida, que são venenos e eles reagem para a gente como alérgeno, tá? Então você está dizendo, eu estou me coçando, mas não usei nenhum perfume, nenhum cosmético, né? Não precisa, porque o que você está comendo está cheio de veneno. Então, nesse caso, também alimentos transgênicos. Os alimentos transgênicos são desse tamanho, bonito, né? Mas, às vezes, certo, é cheio de agrotóxico também. A comida ocidental,
ela é muito processada, né? Então você acaba tendo muito açúcar. Gente, só para você pensar que há 200 anos atrás, a taxa, certo? Subiu para 100, não é 100%, é 1000%. Entre 2014 e a gente vai, certo, para 1814. Então, é um número imprevisível, tá? Além do mais, são os fast foods, que é uma bomba calórica, tá? Além do mais, temos refrigerantes, bebidas, mesmo light e diet, tá? Aí você vai dizer, eu quero tomar, né, um pouquinho, botar adoçante. Gente, adoçante é um problema tão sério que você, uma vez, começa a ter problemas neurais, tá? Então, nesse caso, é melhor tomar suco, né, natural, sem botar adoçante, café, também sem adoçante. Então, o que a gente tem que evitar? Todo mundo queria ser assim, né? Né? Mas o que acontece quando você é assim, você quer ficar assim, óbvio, tanquinho, a barriga, certo? Mas pouco se faz, certo? Quando você quer ficar assim. Essas pessoas malham, né? Fazem atividades físicas, têm uma série... E a alimentação é diferente. A alimentação, certo? Tem pessoas, certo? Preparando para a pessoa, dependendo do tipo de corpo. E o que a gente quer fazer para evitar a gordura? Dieta. Dieta da sopa, dieta da lua, dieta da melancia, dieta paleolítica, tá? Isso é um modismo, gente. Cada um na sua... Ou você só vai comer durante uma semana só, tá? Melancia, gente. Tá? Você vai dureza, todo dia você tem que comer sopa, certo? Mesmo no calor. É horrível, né? Então, eu acho que... E pior, é que agora nós temos a dieta paleolítica. É moda, grande moda, certo? Então, o que você faz? Só como um alimento cru, tá? Então, quer dizer, tudo que você comer tem que ser cru. Então, você imagina você fazendo, como um homem paleolítico, um pedaço de carne rasgando, né? Para ser dessa forma. Então, saúde não é só ausência de doença. A saúde é um estado, né, que completa o bem-estar físico, mental e social, tá? Isso é muito importante. Então, o que é a nossa alimentação hoje, né? Ela é segura para a saúde, tá? Então, nesse caso, alimentos, certo? E saúde é o equilíbrio que você tem que ter. Dentro do seu prato, você tem que ter verdura, legumes, saladas, né? Você tem que ter, também, no caso, pode ter até ovo, alguma carne branca ou peixe, certo? Então é importante que você busque entender que é uma mudança e isso é o mais difícil, tá? Tomar uma pílulazinha, né, é muito fácil. Toma a pílula, acabou, tá? Mas aqui, não. Então, os alimentos saudáveis são, aqui, ó, os orgânicos. Verdura, legumes, frutas, que contêm minerais, vitaminas e fibras. Fibra, gente, é importante para o intestino. Como é que você vai querer ir ao banheiro, certo? Mas você não come nada, a pessoa não come absolutamente nada de planta, né? No caso, você tem os leites, os ovos, leguminosas, tá? Que também tem bastante proteína, né? E nas carnes que não processadas, você vai ter carnes de salmão, carne, também pode ser até bovina, tá? Não estou dizendo, fale. A parte da carne também é cheia de hormônio. Pois é, isso é que nós estamos colocando. O próprio salmão, também. Colorido, é pela alimentação, não natural. Perfeito, isso é verdade. Então a gente tem que saber de quem nós estamos comprando, né?
Não adianta estar escrito lá só orgânico, você vai pagar mais e não é nada orgânico, né? Então a gente tem que tomar alguns cuidados, saber quem é que está fornecendo ali aquela alimentação. Mas o que é importante, gente, é que você, para ter saúde, você tem que ter uma agricultura segura, orgânica, tá? Nós estamos vindo o inverso. Antigamente se fazia muita coisa, fertilizante, mas hoje, né, desde o século XIX, você tem uma agricultura que começou ali na casa, uma horta, numa comunidade, e nós estamos resgatando, temos que comer. O senhor perguntou? Temos que ir atrás de comidas orgânicas de verdade, né? Então, o que eu quero agora, certo, colocar, e já estou terminando, é que os alimentos naturais são mais importantes. Esses alimentos integrais não têm conservantes, aditivos, vitaminas, tá? E sais minerais e fibras. Então, gente, você... quantas pessoas vai ao supermercado hoje? Quer dizer, hoje eu estou dizendo atualmente, tá? Vocês veem algum tipo de advertisement, como é que é em português? Anúncio, certo? Relativo a comprem beterraba, comam, certo? Jiló, machixe, sei lá, faz... Não, mas se você for no supermercado e olhar as prateleiras, você vai estar cheia de coisas que a própria televisão já começou a falar. Temos neste potinho aqui, certo, carboidratos, mas eu tenho também proteínas, certo? Eu tenho também minerais. Gente, o que precisa, certo? Ele está botando ali para tentar chamar atenção. Isso não é nutrição, é nutricionismo, que é uma falácia, tá? Então, nesse caso, o que é importante é você eliminar toxinas e alérgenos, porque isso, certo, fortalece a sua imunidade e vai evitar que você tenha doenças. Olha só, você consegue emagrecer, mas com saúde, tá? Melhor humor, gente, melhor humor, tá? Melhorando também a sua vida familiar e social. Eu só vou chamar uma coisa, atenção, todo mundo diz, mas por que os franceses, certo, são magros? Porque culturalmente eles têm algumas coisas, eles são rígidos na cultura. Se você chegar 12h30, você vai ver mais de 50 pessoas, 50% das pessoas francesas se alimentando no mesmo horário. Você vai e vai ver que realmente está cheio, certo? Tem vezes que você não consegue nem, tem que esperar, sobretudo quando é estrangeiro. Então ele acaba indo para lá para fazer, mas não tem essa noção, porque eles têm regras. Então eles vão saborear o alimento. Eles têm o prazer de degustar. Eles geralmente são 5 courses, né? Então ele começa, certo, com algo que está abrindo o apetite, depois ele come, certo, queijos, depois ele começa a comer a parte da alimentação mesmo, mas tudo em pequenas porções. Depois, no final, vem a salada, a última. E por último, a sobremesa, que em geral são fantásticas, né? Tá? Mas eles não engordam. Por quê? Tem a constituição física, possivelmente, a parte genética que nós estamos falando aqui, mas tem, sobretudo, um hábito. Eles gostam, enjoy, certo? A comida. Eles sentam para comer e eles comem, certo? Para ser tudo. Eu tenho happy hour 3 vezes por dia. Pois é, certo? Você tem diferenças, tá? Então, o que eu acho que é importante é que você, com isso, e por último, gente, a minha dica é aqui, ó. Vai ao restaurante, qual é o tamanho do prato que eles te dão? Sobretudo aquilo, né? Você pega aquele, certo, desse tamanho, né? E tem estudos mostrando claramente, tá, que os pratos com tamanho menor você acaba comendo menos.
tá? É o oposto dos Estados Unidos. O cara te dá uma montanha de comida, certo? Tá? Que na realidade não serve para nada, tá? Então, nesse caso, gente, é importante chamar a atenção que busquem orgânicos, tá? E o alimento hoje, tá, tem uma grande importância na sua vida. E a sua vida saudável é física, é psíquica e é social. Porque ninguém merece um chefe que está sempre reclamando, porque ele está sempre estressado, ele nunca come no horário. Médico, gente, médico, é uma desgraça total, não é, Renata? A gente sabe, certo, que não tem, às vezes, mas a gente vai evoluindo. E eu espero que, certo, a grande maioria ainda vai ter um longo caminho para acompanhar e chegar a algum lugar. Muito obrigada, gente.